do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros da Universidade Federal do Amazonas. Sou orientada pela professora doutora Flávia Kelly Siqueira de Souza e co-orientada pela professora doutora Cristiana Paula Hopke. No dia de hoje, eu venho aqui apresentar a vocês a minha aula de qualificação intitulada Diversidade Taxonômica e Funcional de Assembleias de Peixes em Lagos de Várzeas estabelecidos pelo acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. De antemão, eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente aos membros da banca, que se dispuseram a estar presente hoje com o intuito de colaborar com o nosso trabalho. Essa aula está estruturada da seguinte maneira: introdução, onde eu irei abordar os aspectos da bacia, das áreas de várzea, dos fatores que afetam os recursos pesqueiros na região, diversidade taxonômica e funcional. Irei apresentar as hipóteses deste estudo, os objetivos, a minha área de estudo, o delineamento experimental, as análises de dados. Irei apresentar os resultados encontrados, o cronograma de atividade, as referências utilizadas nesta apresentação e, por fim, meus agradecimentos. Bem, a Bacia Amazônica abrange mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, o que corresponde aproximadamente a 1/3 da América do Sul. Essa região apresenta uma alta heterogeneidade de hábitats, tendo o pulso de inundação a principal força motriz de sazonalidade desses ambientes aquáticos, o que proporciona uma elevada riqueza hídrica, sendo que esse ecossistema possui 15% da diversidade hídrica de todo o planeta, com 2.716 espécies descritas e 1.696 espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem na bacia. Dentro dessa diversidade taxonômica também temos diversidade de formas, como, por exemplo, peixes com formato fusiforme, peixes com formato romboidal, deprimidos, peixes que se alimentam de outros peixes, peixes que se alimentam a partir de pedaços de outras presas. E essa diversidade está distribuída entre as suas múltiplas subbacias, com características bioquímicas de águas distintas, como, por exemplo, rios de água preta, a exemplo negro, rios de água clara, o Tapajós, e rios de água branca, o exemplo Rio Solimões. E áreas adjacentes a rios de água branca, inundados periodicamente, são denominadas várzeas. As várzeas possuem um alto dinamismo e complexidade em seus hábitats, como, por exemplo, nessas áreas é possível verificar áreas abertas, áreas de arbustos inundados e áreas de floresta alagada. Essa alta complexidade de hábitats e atrelada ao pulso de inundação favorece uma riqueza hídrica variando de 77 a 226 espécies de peixes. Essa elevada riqueza de peixes, com a grande abundância desses indivíduos, favorece a pesca na região, sendo que a pesca é uma das principais atividades extrativistas da bacia. Historicamente, vários fatores afetam negativamente os recursos pesqueiros da bacia amazônica, tendo como exemplo o desmatamento, como podemos observar na imagem. E um estudo realizado por Arantes Colaboradores em 2017, com o intuito de verificar a relação da cobertura vegetal e da diversidade íctica de peixes na bacia amazônica, mostram que os peixes são altamente influenciados pela cobertura vegetal e que o desmatamento causa uma redução na diversidade funcional em escala local e em escala regional. Outro fator também que afeta esses recursos são as mudanças climáticas. Eventos climáticos extremos que ocorrem na Amazônia impactam significativamente as assembleias de peixes. O estudo conduzido por Hopke e colaboradores em 2017, a fim de avaliar o efeito de uma seca extrema que ocorreu na Amazônia em 2005, mostram que a seca afetou a estrutura das assembleias de peixes de um lago da Amazônia Central e que essa mudança na estrutura foi percebida nos anos subsequentes. E um outro fator também que afeta
são os barramentos. Atualmente, mais de 150 hidrelétricas estão em funcionamento ou em construção na bacia amazônica. E a previsão é que para os próximos 30 anos, mais de 300 estejam em operação. Do Ponticelli Colaboradores 2021, avaliando peixes migradores, mostra que as hidrelétricas causam extinção local de peixes migradores, e esses barramentos afetam suas rotas de migração. E apesar já desses fatores citados anteriormente, a sobreexplotação é considerado o fator mais importante do declínio de populações de peixes. Inicialmente, na região, o declínio ocorreu nos estoques da espécie de pirarucu. O estudo realizado por Campos e Colaboradores 2015 mostrou que os estoques de tambaqui também são afetados, e Prestes Colaboradores 2022 apresentaram que os estoques de dourada estão sofrendo a influência da pesca. Então, diante dessa pressão pesqueira e de incessantes conflitos entre pescadores comerciais e pescadores de subsistência, difundiu-se na década de 60 iniciativas comunitárias de manejo da pesca em lagos de várzea, denominados acordos de pesca, onde a população buscava firmar o controle de certos lagos informalmente. E, posteriormente a isso, através de ONGs e da Instrução Normativa do IBAMA, número 29, de 31 de dezembro de 2002, difundiu-se na região a cogestão, onde a cogestão, os comunitários estabelecem regras de uso, sendo essas regras de uso divididas em lagos de acesso livre à pesca e lagos de acesso restrito à pesca. Lagos de acesso livre à pesca são aqueles lagos de uso comercial, ou seja, qualquer pessoa pode explorar e há ausência de regras. Mas lembrando que esses lagos devem respeitar as legislações vigentes, como, por exemplo, as épocas de defesa de algumas espécies. E lagos de acesso restrito, que são aqueles voltados à preservação das espécies, à manutenção, onde apenas pescadores de subsistência podem utilizar, e lagos de manejo, onde pode ser realizada a pesca de subsistência e a pesca manejada do pirarucu. Então, diante desse cenário de lagos de acesso livre, com intensa exploração da pesca, e lagos de acesso restrito, se fez necessário estudos a fim de avaliar essas áreas protegidas. Um estudo realizado por Morales Colaboradores 2019, com um trabalho intitulado Ictiofauna de Lagos de Várzea de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável, Piagaçu Purus, no Baixo Rio Purus, mostram que lagos com algum tipo de restrição apresenta maior riqueza e maior abundância em relação a lagos de livre acesso à pesca. E não só encontraram isso nos resultados, encontraram também que espécies exclusivas são encontradas em lagos protegidos, como, por exemplo, a espécie de tambaqui, que é um importante dispersor de semente e também um alvo da pesca comercial na bacia. E outro estudo realizado por Medeiros Leal e Colaboradores 2021 mostrou também efeitos positivos com o trabalho intitulado O Comanejo de uma Única Espécie melhora a estrutura e composição de assembleias de peixes de um rio tropical. Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram o antes e após a implementação de um manejo em um lago de várzea na Amazônia Central. E mostraram com os resultados que a abundância no período pós-manejo foi maior do que no período anterior ao manejo, e em relação a lagos de acesso livre à pesca e lagos preservados. E também encontraram essa diferença na riqueza, onde lagos com acesso restrito apresentaram maior riqueza após a implementação do manejo do que lagos de acesso livre à pesca. Esses resultados também podem estar sendo corroborados porque
nesse lago há o manejo da espécie de pirarucu, que é um predador de topo de cadeia e que faz a regulação das assembleias de peixes. Em contraposição aos efeitos positivos encontrados por Morales e por Medeiros, Silvano e colaboradores, 2009, com o trabalho Efeitos do Manejo Pesqueiro na comunidade de peixes de Lagos de Várzea, de uma reserva da Amazônia brasileira, com o intuito de avaliar a abundância, a riqueza e o tamanho dos peixes, não encontraram diferença nesses valores dos dados ecológicos. Como podemos observar, não houve diferença no tamanho dos peixes para esse estudo. Uma das possíveis explicações para não ter encontrado diferença para lagos protegidos e livres à pesca é o bom estado de conservação que se dá na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Mamirauá. E um outro estudo realizado por Nagel, colaboradores de 2021, intitulado Áreas Protegidas, Peixes Frugívoros de Pequenos Rios Tropicais, pesca de pequena escala, conservação e serviços ecossistêmicos, avaliaram os efeitos de áreas protegidas, que são RESEXs, em 2 rios tropicais, Rio Negro e Rio Solimões. E no Rio Negro e Rio Tapajós. E no Rio de Água Clara, no Tapajós, os peixes com maiores comprimentos foram encontrados fora da RESEX do que os peixes coletados dentro da reserva extrativista no Rio Tapajós. E uma das explicações para essas diferenças são que os lagos que foram amostrados no Rio Tapajós eram mais distantes aos centros comerciais. E um outro fator que pode estar associado a esses resultados contrastantes das medidas de manejo pode ser apenas as métricas baseadas na identidade taxonômica, pois ela possui um baixo poder de predição. Ela leva em conta somente a riqueza das espécies e a uniformidade na distribuição das suas abundâncias, como, por exemplo, nessa imagem, temos uma riqueza de espécie de 5, só que, morfologicamente, elas são muito similares. Então, medidas apenas baseadas na identidade taxonômica revelam uma visão limitada da função da espécie dentro de um ambiente. Diante disso, se faz necessário o uso de outras abordagens, como, por exemplo, a diversidade funcional. A diversidade funcional representa as funções das espécies de peixes no ambiente. Ela proporciona uma visão mais efetiva dos processos ecológicos envolvidos entre as comunidades e os ambientes a quais essas comunidades estão inseridas. Como, por exemplo, tanto no grupo A quanto no grupo B, temos uma riqueza de espécies de valor 5. Mas, analisando o grupo B, podemos verificar que as espécies possuem formas variadas em relação ao grupo A. Como podemos observar que uma espécie de pirarucu é uma espécie de topo de cadeia se alimentando de peixes, e uma espécie de tambaqui é uma espécie frugívora que se alimenta de sementes, de frutos. E essas espécies as espécies do grupo A são similares morfologicamente e possivelmente podem estar exercendo as mesmas funções dentro do ambiente do que as espécies que estão no grupo B. Bem, então o papel das espécies no ambiente pode ser medido pela composição funcional, como, por exemplo, temos espécies formadoras de cardume, espécies bentônicas, espécies que se alimentam de outros peixes, espécies que adentram as florestas alagadas para alimentação, além da variabilidade com que os atributos se distribuem na comunidade. Então, propor componentes propor métricas
que avalie essa composição é importante. De Bello e colaboradores, 2017, propuseram um índice baseado na redundância funcional. Villegé e colaboradores, 2008, propuseram índices baseados na riqueza funcional, equitabilidade funcional e divergência funcional. Laliberté e Legendre, posteriormente, propuseram um índice de dispersão funcional. E esses índices sustentam a ideia de que os atributos funcionais dominantes são determinantes para as funções ecossistêmicas das espécies. E como esses índices podem estar sendo afetados pela pesca? Um estudo realizado por Pet e colaboradores 2009 e Villegé e colaboradores 2010 mostram que a diversidade funcional de peixes pode estar sendo afetada pela pesca se a mesma tiver uma preferência por espécies de peixes específicas. Aqui na nossa região, da Bacia Amazônica, da Amazônia Central, a pesca comercial está voltada para aquelas espécies formadoras de cardume e que possuem algum tipo de migração, como, por exemplo, uma das espécies mais desembarcadas na Amazônia Central é o jaraqui. Então, diante disso, quantificar os atributos biológicos que influenciam o desempenho dos organismos através de uma abordagem taxonômica e funcional pode contribuir para a conservação das espécies de peixes na Amazônia e também servir como uma importante ferramenta para identificar fatores que possam ocasionar mudanças nas comunidades de peixes em áreas que possuam alguma forma de uso, como, por exemplo, áreas de uso livre à pesca e áreas de uso restrito à pesca. Então, diante do exposto, este trabalho possui duas hipóteses alternativas, sendo a primeira que a diversidade taxonômica das assembleias de peixes de lagos de várzea na Amazônia Central apresenta diferença entre lagos de acesso restrito e livre à pesca. Possui a segunda hipótese alternativa que a diversidade funcional das assembleias de peixes de lagos de várzea na Amazônia Central apresenta diferença entre lago de acesso livre e restrito à pesca. Possui como objetivo geral avaliar a diversidade taxonômica e funcional das assembleias de peixes entre lagos de várzea com acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. E para conseguirmos alcançar o objetivo geral, este trabalho possui 4 objetivos específicos, sendo o primeiro, caracterizar a composição taxonômica e funcional das assembleias de peixes dos lagos de várzea de acesso restrito e livre da Amazônia Central, testar se há diferenças na riqueza, diversidade de xeno, equitabilidade de PLO entre os anos e lagos de acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central, testar se há diferença entre riqueza, equitabilidade, divergência, dispersão e redundância funcional entre os anos e lagos de acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. E, por fim, subsidiar informações que possam ser usadas na elaboração de medidas de ordenamento pesqueiro de lagos de várzea na Amazônia Central. Esse estudo foi conduzido em 2 sítios amostrais, no município de Iranduba, no estado do Amazonas, sendo o primeiro sítio localizado próximo ao município de Manaus, que é o sítio Catalão. Nesse sítio Catalão é onde está o nosso lago de acesso livre, que é o Lago do Padre. Esse lago de acesso livre, ele possui influência tanto do Rio Negro quanto do Rio Solimões no decorrer do ano. Já o sítio onde está localizado o nosso lago de acesso restrito está dentro da Ilha da Paciência, um município. Essa ilha está localizada em frente ao município de Iranduba. Na Ilha da Paciência, há implementada pela Secretaria de Meio Ambiente, desde 2011, um acordo de pesca. Nele, há zonas de lagos de preservação, de uso de preservação, uso comercial, de manutenção e uso e lagos para manejo. E é dentro dos lagos manejados que está o nosso lago de acesso restrito, que é o Lago Sacambu.
O lago de acesso restrito é um lago de ilha, ou seja, no período da seca, ele perde a sua conexão com o canal principal, que é o Rio Solimões. Os dados dessa pesquisa são oriundos de duas instituições, da Universidade Federal do Amazonas e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, né? E a fim de padronizar o nosso delineamento experimental, os dados foram utilizados a partir da implementação do manejo em 2011 a 2019, com exceção do ano de 2012 para o ano de 2012 foi a única exceção. Bom, para a coleta dos peixes foram utilizados redes de espera. Para o lago de acesso livre, foram utilizados redes de espera com 10 metros de comprimento, variando de 1,5 a 3,5 metros de altura, variando de 30 a 140 milímetros entre nós opostos. Já para o lago de acesso restrito, o tamanho das malhas variou de 30 a 120 milímetros, o comprimento também foi de 10 metros e a altura foi de 1,5. As redes eram dispostas próximos aos arbustos inundados e nas áreas abertas do lago, por um período de 24 horas, e as despescas ocorrendo a cada 6 horas. Posteriormente às despescas, os peixes eram triados, identificados e tomadas suas medidas de comprimento em centímetro e peso em gramas. Para a classificação taxonômica, utilizamos os índices ecológicos de riqueza, que é o número total de espécies em uma unidade amostral, abundância de indivíduos, que é o número de espécies pertencentes a cada espécie, o índice de diversidade de Shannon-Wiener, que baseia-se no número de espécies presentes em uma comunidade e na abundância relativa das espécies, índice de hectabilidade de PLO, que representa a uniformidade na distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Para nossa classificação funcional, utilizamos 5 atributos ecológicos: estratégia de história de vida, hábito alimentar, estratégia de migração, formato do corpo e posição da boca. Utilizamos o estudo pioneiro realizado por Wiener-Miller e colaboradores em 1992, onde ele dividiu grupos de peixes, os grupos de peixes por histórias de vida, por estratégias de histórias de vida. Os estudos pioneiros de Hopke e colaboradores 2017 e Arantes colaboradores 2017 também, a qual avaliaram os grupos funcionais das assembleias de peixes na Amazônia, na bacia amazônica. Inicialmente, para os atributos da estratégia de história de vida, que são aquelas características a quais as espécies devem possuir para enfrentar mudanças temporais e espaciais do ambiente, sendo elas estrategistas de equilíbrio pequeno, são aquelas com maturação abaixo de 120 milímetros de comprimento, baixa fecundidade, cuidados parentais bem desenvolvidos e tamanho máximo abaixo de 300 milímetros, como, por exemplo, uma espécie de cará. Temos os estrategistas de equilíbrio grande, que são aqueles com maturação acima de 170 milímetros, baixa fecundidade, cuidado parental bem desenvolvido e tamanhos acima de 400 milímetros. Um exemplo é a Aruanã. Estrategistas periódicos pequenos, que são aqueles com maturação abaixo de 140 milímetros, alta fecundidade, ovócitos pequenos, tamanhos abaixo de 400 milímetros e não possuem nenhum cuidado parental, como é o caso da sardinha. Estrategistas periódicos grandes, que são aqueles com maturação acima de 160 milímetros, alta fecundidade, nenhum cuidado parental desenvolvido e tamanhos acima de 250 milímetros, como é o caso da matrinchã. E, por fim, estrategistas intermediários, que são aqueles com fecundidade abaixo de 9.000 ovócitos, relativamente grandes e possuem desenvolvimento intermediário de cuidado parental. Para a estratégia trófica, os peixes foram classificados de acordo
com informações publicadas em artigos científicos, livros e no banco de dados do FishBase. Onde as espécies classificadas como herbívoras são aquelas que se alimentam de tecido vegetal, como, por exemplo, sementes e frutos. A exemplo, eu trouxe um aracu. Onívoras, que são as espécies que se alimentam tanto de origem vegetal como de origem animal, nas mesmas proporções, como o caso do charuto. Detritívoras, que são aquelas espécies que se alimentam de detritos da forma degradada de tecido de origem vegetal e também de tecido de origem animal. O exemplo seria o jaraqui. Invertívoros, que são aqueles que se alimentam de insetos tanto terrestres como aquáticos e de pequenos microinvertebrados, a exemplo, a aruanã. Planctívoros, que são aqueles que se alimentam de fitoplânctons ou plâncton, como o caso da Nodus enlogatus. Carnívoros, que são aqueles que se alimentam de camarões, macroinvertebrados e também de peixes. Um exemplo desse grupo seria o surubim-lima. E piscívoros, que são aqueles que se alimentam predominantemente de peixes, podendo consumir esses peixes em pedaços, como é o caso das piranhas, e inteiros, como é o caso do peixe-cachorro. Para a estratégia de migração, onde a estratégia de migração está intimamente relacionada ao período reprodutivo dos peixes e também à alimentação, esse estudo teve como base o estudo realizado por Arantes Colaboradores 2017, onde os peixes foram classificados entre sedentários, que são aqueles peixes residentes que possuem algum grau de territorialidade, a exemplo, as piranhas, que realizam pequenas dispersões entre os lagos. Temos os de migração local, que são aqueles peixes que realizam dispersões entre os lagos de várzea, a fim de alimentação e reprodução. Temos os peixes de migração regional, que realizam a migração longitudinal no canal principal, adentrando nos lagos de várzea para se alimentar, e percorrem centenas de quilômetros para seu período reprodutivo. O exemplo de migradores regionais temos na região o tambaqui e o jaraqui. E migradores de longa distância, que são aqueles que percorrem milhares de quilômetros desde o estuário até a cabeceira dos rios para realizar a desova. E eles também adentram o lago de várzea para realizar a alimentação. Para o atributo de formato do corpo, os peixes foram classificados em fusiforme, comprimido e alongado, anguiliforme, romboidal, elíptico, moderadamente deprimido, cilíndrico e alongado. Para o atributo de posição da boca, onde a posição da boca está intimamente relacionada à dieta do peixe, os peixes foram classificados em boca inferior, onde a mandíbula inferior é menor que a mandíbula superior, a boca está voltada para a região abaixo do corpo dos peixes, ou seja, eles se alimentam do que estão abaixo. Boca superior, onde a mandíbula inferior é maior que a mandíbula superior, são peixes que se alimentam do que estão acima, como, por exemplo, a aruanã, que se alimenta de insetos, e do tambaqui, que se alimenta de sementes, frutos e sementes. Boca terminal, onde os peixes possuem as mesmas proporções, tamanho de maxila, e se alimentam do que estão na coluna d'água. E para medir as diferentes facetas da diversidade funcional, utilizamos os índices que melhor representassem a composição das espécies. Inicialmente, utilizamos a riqueza funcional. A riqueza funcional representa o quanto do espaço funcional é ocupado pelas espécies. O índice de hectabilidade funcional,
que descreve a regularidade na distribuição das abundâncias das espécies dentro do espaço funcional. Índice de divergência funcional e dispersão funcional, onde ambos índices medem o quão diferentes funcionalmente são essas espécies, são índices complementares entre si, onde a divergência funcional, quanto mais próximo a média das espécies estiverem do centroide, mais similares essas espécies são funcionalmente. E quanto mais distantes ao centroide essas espécies estiverem, mais divergentes funcionalmente essas espécies são. E para a dispersão funcional, o centroide é deslocado para próximo das espécies mais abundantes no espaço funcional. E temos o índice de redundância funcional, onde ela mede a similaridade de funções entre as espécies. Eu trouxe um exemplo para vocês de 2 cenários. O primeiro cenário é um índice com alta redundância funcional. Temos uma riqueza de 4 espécies, né, funcionalmente muito semelhantes. Caso haja perda de uma ou 2 espécies por algum distúrbio, como, por exemplo, pela pesca, as espécies que restarem no ambiente irão realizar as funções das espécies perdidas, mantendo, assim, a diversidade funcional daquele ambiente. Porém, no segundo cenário, se temos uma riqueza também de 4 espécies, porém, caso eu perca uma ou 2 espécies, por elas serem muito distintas funcionalmente, as espécies que restarem não irão conseguir realizar as funções das espécies perdidas, fazendo assim com que a diversidade funcional nesse ambiente sofra um declínio. Bom, inicialmente, por nosso banco de dados terem diferença entre tamanho de malhas e comprimento, foi realizada uma curva de rarefação a fim de verificar a eficácia das nossas amostragens. E tanto para o lago do Padre, que é o lago de acesso restrito, para o lago do Padre, que é o nosso lago de acesso livre, quanto para o nosso lago Sacambu, que é o nosso lago de acesso restrito, as curvas tendem a uma assíntota, ou seja, assim conseguimos dar continuidade às nossas análises. Para caracterizar a estrutura funcional das assembleias de peixes, foi empregada uma matriz de atributos funcionais compostas pelas espécies e suas características funcionais. Eu trouxe aqui o exemplo de como eu organizei as espécies, né? Inicialmente, aqui na primeira coluna, temos as espécies coletadas, e nas colunas seguintes, o atributo pertencente a cada espécie. Posteriormente, essa matriz de atributos foi realizada uma matriz de distância, né? Onde a matriz de distância é utilizada para calcular a dissimilaridade de características entre pares de espécies. Utilizamos a distância de Gauer, porque trabalhamos apenas com dados categóricos. Para representar a distribuição das espécies em um espaço funcional multidimensional, foi utilizada uma análise de coordenadas principais e, assim, posteriormente, conseguimos gerar os nossos índices funcionais. E para avaliar se havia diferença entre os anos e categorias de acesso, foram utilizados modelos lineares generalizados mistos, com distribuição gama e link de ligação log para os dados contínuos e distribuição de Poisson para os nossos dados de contagem, que foi o dado ecológico de riqueza de espécies, onde os nossos fatores fixos foram a categoria de acesso livre e restrito, os anos, né, após a implementação do manejo. As nossas variáveis explicativas foram os índices taxonômicos e funcionais, e o nosso fator aleatório também foram os anos. Onde esse modelo foi analisado desde o modelo mais complexo, como a interação entre categoria e anos, até o modelo mais simples, com o fator nulo, como modelo nulo. Bem, para o ajuste dos modelos lineares generalizados mistos, foi utilizado o pacote LME4,
Para diagnóstico dos pressupostos como normalidade e homogeneidade dos dados, foi utilizado o pacote HNP. Para a construção dos gráficos, foi utilizado o pacote ggplot2. E todas as análises deste estudo foi realizada no software R. Bem, como resultados gerais deste trabalho, tivemos as ordens caraciformes e siluriformes como as ordens mais abundantes para ambos os lagos. O lago de acesso restrito obteve maior riqueza e abundância em relação ao lago de acesso livre, com riqueza de 125 espécies e abundância de 8.565 indivíduos. E para o lago de acesso livre, riqueza de 111 espécies e abundância de 4.150 indivíduos. As espécies mais abundantes para ambas categorias de lago foram espécies da ordem Caraciformes, tendo 3 espécies de branquinhas, 2 espécies de sardinha e uma espécie de peixe-cachorro. Para os resultados dos índices ecológicos de riqueza, para esse índice, houve diferença significativa entre categorias de acesso e interação de categorias de acesso em anos. Inicialmente, lago de acesso restrito, em relação ao lago de acesso livre, tinha uma menor riqueza, só que com o passar dos anos, essa riqueza foi sendo incrementada. Para o índice de diversidade de Shannon-Wiener, houve diferença significativa entre anos e interação de categorias de acesso e anos. Inicialmente, lago de acesso restrito possuíam um menor valor de diversidade de Shannon, e com o passar dos anos, esse índice foi aumentando, e o inverso para o lago de acesso livre ocorreu. Inicialmente era maior, e com o passar dos anos, houve um decréscimo. Para o índice de equitabilidade de Piaillow, houve diferença significativa apenas para anos, onde para ambas categorias de acesso houve um declínio dessa equitabilidade no decorrer dos anos. Para o nosso primeiro índice de diversidade funcional, riqueza funcional, houve diferença significativa apenas para anos, tanto para lago de acesso livre quanto para lago de acesso restrito. Houve o aumento no decorrer dos anos da riqueza funcional. Para o índice de divergência funcional, houve diferença significativa entre categorias de acesso, anos e a interação entre categorias de acesso e anos. Inicialmente, lagos de acesso livre obtinham um menor valor de divergência funcional e, com o passar dos anos, esse índice teve um aumento em relação ao lago de acesso restrito. Para o índice de equitabilidade funcional, houve diferença significativa apenas na interação de categorias de acesso e anos. Inicialmente, lagos de acesso restrito obtinham os maiores valores de equitabilidade funcional e, com o passar dos anos, esse índice foi diminuindo e o inverso ocorreu para o lago de acesso livre. E o índice de equitabilidade funcional houve diferença para categorias de acesso, onde lagos de acesso restrito obtiveram maiores valores de redundância funcional em relação a lagos de acesso livre. E não houve diferença entre os fatores analisados para o nosso índice de dispersão funcional. Bem, eu já realizei todos os créditos optativos e obrigatórios do mestrado. No mês de agosto deste ano, estou realizando a minha aula de qualificação. Posterior à minha aula de qualificação, irei dar continuidade na elaboração da minha dissertação. Eu tenho até março de 2024 para defender, né? Então, até março de 2024, eu tenho que realizar a minha defesa e a submissão de artigo. Essas são as referências utilizadas na apresentação. Os meus agradecimentos à Universidade Federal do Amazonas, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros,
às agências de fomento CAPES e FAPEAM, ao Instituto Piatã e ao projeto de longa duração PEL de Diva. Muito obrigada.